Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um Bets de hoje no ar, edição de domingo, Matheus Montenegro, edição recheada, tá? Premier League, La Liga, Série A italiana, francês e português. Coisa linda, hein? Vamos que vamos, meus queridos. 5 ligas para serem analisadas aqui. O domingão cheio, coisa que fazia tempo que a gente não tinha, tá? Desde meados de dezembro. Vamos que vamos. Estamos aqui para analisar os principais jogos do dia. Fazer aquela leitura ali, passando jogo a jogo, trazendo destaques. Quais equipes estão com desfalques? Quais times vêm bem? Quais times vêm mal? Tabela de classificação tá complicada. A gente vai analisar tudo isso agora para você, apostador, e fazer as melhores leituras de forma embasada, de forma profissional, com muita responsabilidade, para lhe auxiliar, beleza? Não vamos prometer greens aqui. Vai ter o bilhete pronto, que é a metodologia que eu e Fábio adotamos e que, ainda bem, vem dando muito certo aí nos últimos dias. Basta você acompanhar os vídeos antigos, se você for novo por aqui. E se você for novo, se inscreva no nosso canal. Estamos com umas 6 mil inscritos, tá? A meta é bater esse número até o final de janeiro. Mas a gente tá indo muito bem. Eu acho que até a metadezinha aí do mês a gente bate. Vamos embora, Fábio, hermano, que hoje o dia tá cheio. Simbora. Vamos lá, aproveitando aqui para falar do Score Tabs, a nossa parceira, né, a nossa plataforma de análises, né, plataforma completa aí para você ser mais assertivo, né, também diminuir o seu tempo, né, ali filtrando informações, e o Score Tabs já faz tudo isso e você pode assinar a versão Pro com 10% de desconto com o nosso cupom HOJE10. Bom, Premier League, tá? Temos 4 jogos aqui que separamos, começando com Leeds contra Manchester United, tá? Vamos lá, jogo do 6º lugar, o Manchester United, contra o 16º, o Leeds. O Leeds que em casa tem uma boa campanha, tá? 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, né? Para um time da parte de baixo, tem uma boa campanha em casa. O United fora é uma campanha também boa, né? Dos 9 jogos, não perdeu em 6, mas perdeu 3 e tomou 16 gols como visitante, tá? Tomou bastante aí a equipe do Manchester United, Matheus Montenegro. O Leeds que vem numa sequência de 6 jogos sem perder, tá? 2 vitórias e 4 empates. Jogos com muitos gols, jogos movimentados, com exceção desse 0-0, né? Contra o Liverpool, que, como a gente já falou aqui, quebrou todos os apostadores do mundo. Foi um dia que destoou muito, né? Esse 1º de janeiro. Parece que estava todo mundo ressacado aí. Tivemos 3 jogos 0-0. Enfim, página virada, né? Página virada aí. A nossa quinta-feira, sexta-feira, né? Já deu bom também o dia seguinte. Então, sigamos, meus queridos. Pois é, o Leeds, pode-se dizer, é um timezinho chato aí na Premier League. Empatou 2 vezes com o Liverpool recentemente. 6 jogos de invencibilidade, porém 4 empates, tá? Não é um time que tá apresentando aí um grande futebol e, assim, tá surpreendendo demais. Calma lá. Mas tabela É um difícil, né? Assim, ó, ele pegou Chelsea, tabela difícil. Liverpool Ganhou do 2 Chelsea. vezes, Brentford, que é um ótimo mandante, Crystal Palace ganhou, o Palace é um ótimo visitante, e o Sunderland também empatou com o Sunderland, que é um ótimo mandante, invicto. Então, bons resultados em jogos difíceis. Em termos das proporções do Leeds, foram excelentes resultados, tá? Mas é aquele timezinho ali de meio de tabela. A grande questão desse jogo aqui, eu não passo nem muito por algo positivo do Leeds, digamos assim, mas sim por uma leitura negativa do lado do Manchester United. Equipe que é muito instável, nos últimos 10 jogos aí só tem 3 vitórias e ele não consegue engatar 2 vitórias seguidas, né? É um time que, ganhou do Newcastle em casa, um grande resultado, aí tinha a oportunidade de engatar 2 vitórias ganhando do Wolverhampton em casa, mas vacilou, acabou empatando contra o Lanterna dentro do Old Trafford e agora vai enfrentar o Leeds, tá? E o Manchester United tem um ponto importante a se destacar. Logo mais, ele vai pegar uma sequência muito complicada. Ele pega Manchester City e Arsenal seguido. Um clássico e o líder fora de casa. Então, o United, ele precisa somar pontos agora, que ele pega Leeds e Burnley, 2 times da parte de baixo. Mas eu acho que vai ser difícil, velho. Inclusive, o Leeds é favorito para esse jogo, tá? Muito por causa da questão dos desfalques, né, Fábio, mano? Tem esse ponto que é muito importante se destacar. São 9 desfalques, tá? Para a equipe do United, entre eles o Bruno Fernandes, jogador importante, Mason Mount, o Maguire, né, o Mbeumo, o Diallo e o Mazraoui, tá? Enfim, são muitos jogadores fora, muitos jogadores da frente, né? Então a gente percebeu isso contra o Wolverhampton, né? Quando precisou usar o banco ali para fazer a vitória, né? Depois do empate do Wolverhampton, o United não teve forças. Eu acho é um jogo muito difícil por isso, tá? O United pode ganhar porque até no geral é mais time mesmo com desfalques, mas eu acho que o Leeds, muito pela força do Leeds em casa, eu não confio em nada, tá? A favor do Manchester United nesse jogo. E temos odds aqui bem parelhas, tá? Uma odd até interessante para o Leeds não perder, por exemplo, 1,40, tá? Então a odd boa e o mercado assim, de gols também, tá?
O Manchester United é um timezinho que tem mais qualidade técnica do que o Leeds, né? Isso é óbvio. Mesmo com seus desfalques, ele tem mais jogadores ali capazes de decidir uma partida. Mas o momento é instável, tá sem os principais jogadores e eu prefiro confiar mais no Leeds, tá? De fato. Eu não iria num dupla hipótese, porque eu não duvido o Manchester United acabar ganhando aí esse jogo. Mas o golzinho, eu gosto, velho. Eu acho que o gol é interessante para você jogar numa duplinha ali e tal. Eu não enxergo essa partida sendo positiva para você que busca uma aposta simples nesse jogo. Ah, eu quero só apostar nessa partida, quero um oddzinho aí 1.6, 1.7 nesse jogo. Eu acho que é difícil você encontrar. É um joguinho instável, difícil de cravar algo. Não à toa as odds são parelhas. Mas, velho, para você botar numa dupla o gol do Leeds, eu gosto bastante, tá? Eu acho que é uma pedida muito boa. Vale lembrar, o Manchester United, como visitante, ele levou gol em todos os jogos dessa temporada, tá? Até mesmo nas vitórias contra o Liverpool, contra o Wolverhampton, contra o Crystal Palace, ele acabou levando seu gol. E o Leeds é um time que em casa é muito forte, deixou gol em quase todos os jogos. Ele só não fez em uma partida contra o Newcastle. Então, velho, estatísticas a favor, contexto a favor, desfalques das equipes também pesa mais pro lado do Leeds, por isso eu fico com a equipe mandante. É isso, né? E o over 1,5 bate muito, tá? Nos jogos dos dois times, então aí tendência de gols para esse jogo. Eu acho que o Leeds deixa pelo menos um, né? O Leeds, nos últimos 9 jogos, só não fez no último jogo fora contra o Liverpool, tá? Então é um time que é acostumado a deixar gols até contra adversários difíceis. Bom, Fulham e Liverpool, tá? Quarto contra 11º. O Fulham vem de 4 jogos sem perder. A equipe do Liverpool também vem de uma sequência invicta no campeonato inglês. Dois times que tomam uma quantidade razoável de gols, tá? 26, 27. E ataques também interessantes, tá? 30 gols para o Liverpool e 26 para a equipe do Fulham. Que em casa, o Fulham tem uma campanha de 5 vitórias, um empate, mas já perdeu 3 jogos. O Liverpool, como visitante, 4 vitórias, um empate e 4 derrotas. Né? Não é aquele Liverpool avassalador de outras temporadas. Mas vem de uma sequência invicta, Matheus Montenegro, 8 jogos sem perder. Velho, o Liverpool ele deu uma melhorada. É bem verdade que teve esse empate aí com o Leeds que pesou um pouquinho, mas como a gente já destacou, foi um dia típico, né? Criou muito o Liverpool, tá? Se você pega aquelas estatísticas ali de gols esperados, foi acima de 2 a expectativa de gols, com base no que o Liverpool criou nessa partida. Teve um gol perdido do Ektik, que foi inacreditável, né? É um timezinho que já passa mais confiança, os Reds, beleza? E o Fulham, velho, por mais que ele venha dessas 4 vitórias seguidas, tem um ponto que eu gostaria de destacar. O Fulham, quando ele enfrenta equipes um pouco mais complicadas, ele tende a se complicar, tá? Até mesmo dentro de casa. Ele recentemente, em casa, perdeu para o Crystal Palace, perdeu para o Manchester City, em 2 dos últimos 3 jogos, tá? Ele perdeu para o Arsenal, ele empatou com o Manchester United. Então, assim, ele conquista suas vitórias normalmente contra os adversários mais acessíveis. Quando ele pega os times do topo, ele tende a dar uma vacilada. E como eu destaquei, eu acho que o Liverpool hoje ele já passa mais confiança. Fora de casa, o Liverpool vem de 4 jogos sem perder. A gente tem aqui uma odd, né, por um dupla hipótese do Liverpool, quase 1,30, tá? 1,28, dependendo da casa de aposta, você vai até achar aí de 1,30 uma odd aí para o dupla hipótese do Liverpool. É essa melhor para o jogo? Eu acredito que sim, velho. Esse jogo eu não vou entrar no mérito de gols, até porque as duas equipes têm sido under recentemente, tá? As duas últimas vitórias do Fulham foram 1-0. O Fulham empatou em 1-1 com o Crystal Palace. Joguinhos pouco movimentados. Do lado do Liverpool, a mesma coisa. Desde que o Liverpool apresentou essa melhora aí, ele já teve 2 jogos sem levar gol nos últimos 5 jogos. E assim, era uma equipe que a gente destacava o fato de que todo jogo sofria gol. Né? A defesa do Liverpool vinha mal desde o início. E já apresentou uma leve melhora. Tá? A última vez que ele leva 2 gols foi no 3-3 contra o Leeds. Nas últimas 5 partidas ele não levou 2 gols no jogo em nenhum. Então, assim, eu não duvido ser um 0-0 de novo, sabe, velho? Eu prefiro me apegar a esse fato. Eu acho que é mais provável ser 0-0 do que 2-1 pro Fulham. E por que eu tô fazendo essa comparação? Porque eu prefiro dupla hipótese do Liverpool do que gol do Liverpool. Então eu ficaria com essa aí, de fato. O gol do Liverpool paga próximo de 1,20, tá? Eu considero uma boa ali, dá para pegar no ao vivo também, dependendo do volume de jogo, né, dos Reds, mas vamos ficar no dupla hipótese, tá? Eu acho que o Liverpool também tem uma boa tendência. O Fulham ainda tem alguns desfalques, né, de jogadores na Copa Africana, sobretudo jogadores do meio para frente, né? Por isso o time até vem marcando gol nos últimos jogos, mas vem marcando no máximo 1, né? Então, porque realmente vem sentindo aí os desfalques ofensivos. Bom, temos Newcastle perfeito. E Crystal Palace, tá? O Newcastle é o 10º, o Palace é 10º, o Newcastle é o 13º, mas é um confronto direto aqui, campanhas bem parecidas das duas equipes, né? 7 vitórias,
um empate a mais para o Palace e uma derrota a mais para o Newcastle, tá? Gols marcados aí, o Newcastle fez mais, sofreu um pouquinho mais também. Campanha em casa do Newcastle é muito boa, tá? 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E o Palace, como visitante, também é um visitante indigesto, tá? Ele venceu 5 dos seus 9 jogos como visitante, mas não vem numa boa sequência, né? A equipe do Palace, a gente vai ver aqui, que já tem uma sequência aí de vários jogos sem vencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos sem vencer e tomando gol em todos eles. Pois é, eu acho que é muito do momento do Palace esse jogo, 6 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória, e também o fato de que o Newcastle dentro de casa, ele é avassalador. Nas últimas 10 partidas que disputou no St. James Park, são 8 vitórias e 2 empates. É um time que é fortíssimo, atuando em seus domínios. A gente destacou essa questão do Crystal Palace como visitante bem, mas isso já faz um tempinho, né? O momento recente da equipe de Londres não é tão positivo assim. Então eu me apegaria a isso. O Newcastle, inclusive, vindo de uma vitória fora de casa contra o Burnley, o que era bem difícil, né? E o Crystal Palace vacilando em casa contra o Fulham, vindo de eliminação para o Arsenal, um joguinho que, psicologicamente foi complicado, porque ele buscou o empate no final, mas ainda perdeu nos pênaltis. Então, eu focaria um pouco mais na equipe do Newcastle, tá? Eu acho que, inclusive, aí esse é uma das melhores pedidas do dia. Não é um jogo tão fácil assim, e as odds, infelizmente, não ajudam tanto. Até por isso, eu acho que a vitória seca, ela não tem esse grande valor assim. Eu acho que a odd tá bem justa, tá? Podia estar um pouquinho mais alta aí pra gente ir nela. Mas, cara, eu acho bem difícil o Newcastle perder em casa. E é um ataque que é muito forte, importante destacar também. O Newcastle fez 2 gols nos últimos 10 jogos em casa, tá? Quando ele venceu, ele marcou pelo menos 2 gols. E nos empates foram empates em 2-2 contra Chelsea e contra Tottenham. Então aqui é um jogo por um dupla com gol do Newcastle, eu acho uma boa, né? O dupla 1,16. Se você quiser superar, né, a odd 1,20, bota um golzinho do Newcastle, que eu acho que vai sair, né? 1,14, né? O gol do Newcastle. E quem quiser over 1,5, também acho que 1,25, também acho que é um jogo para over 1,5. Porque o Newcastle também é um time que toma muito gol, né? Um time que não tem uma defesa assim tão segura, então em muitos jogos ele é vazado. O Palace tem essa capacidade de fazer gol, e o Newcastle deve deixar pelo menos um, tá? Então acho que vitória do Newcastle, empate com gols, cara, acho que a gente tá bem protegido nessa aí. Bom, e para fechar a Premier League, temos City e Chelsea, tá? Duelo aí do segundo contra quinto, a equipe do City em casa só tem uma derrota e 8 vitórias, marcou 25 gols, sofreu 6. O Chelsea como visitante, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, tá? Também tem uma boa campanha como visitante, mas é um duelo de opostos, tá? Enquanto o City não perde há bastante tempo, né? 9 jogos sem perder, a equipe do Chelsea, Matheus Montenegro, não vence há 3 jogos e só tem 3 vitórias nas últimas 10 partidas. Cara, são 2 vitórias nos últimos 9 jogos, né? Isso aí preocupa muito. Realmente, o Chelsea vivendo um momento de instabilidade aí na competição. E aí, até fazendo essa comparação que você trouxe, complementando, que o Manchester City vive um bom momento e o Chelsea vive um momento ruim, se você pega um recorte das últimas 5 rodadas da Premier League, o Manchester City ele é o líder, 13 pontos marcados, né, 4 vitórias e um empate, e o Chelsea ele é apenas o 12º, tá? Não à toa o Chelsea tá caindo aí, já tá em 5º lugar, hoje não estaria conquistando vaga aí na UEFA Champions League. Então, é um momento preocupante dos Blues, mudança de treinador, tá vivendo esse momento turbulento, e o Manchester City hoje passa bem mais confiança. Ele vem desse empate em 0-0 com o Sunderland, mas foi aquele dia chato aí para todo mundo, né? Foi um dia muito atípico, jogar no dia 1 de janeiro é um pouco complicado, mas a única derrota, inclusive, que o Manchester City teve em casa na Premier League foi na primeira rodada que ele jogou em casa, no caso, a segunda rodada da competição, que foi o 2-0 que ele perde por Tottenham. De lá para cá, ele venceu todos os outros jogos que disputou. Ele teve até uma derrota na Liga dos Campeões, né, para o Bayer Leverkusen, mas jogou com o time reserva, né, foi algo meio estranho. Bom, e uma odd aqui, Matheus Montenegro, com favoritismo do City, que é justo, eu acho que o City não perde. Eu também acho que o City não perde esse jogo não, tá? Passa muito mais confiança. Eu só não recomendaria a vitória seca, porque chega a ser um clássico, pode-se dizer, né? É um clássico do Big Six, vamos caracterizar dessa forma. O Chelsea não é uma equipe fraca, tecnicamente falando, é boa, mas eu tô confiante sim na vitória do Manchester City. Já é um time melhor e ainda tem toda essa questão do contexto. O momento recente é muito favorável ao Manchester City. Mas é o típico jogo que eu acho que você pode dar aquela protegida. Dupla hipótese com gol do Manchester City é uma excelente pedida. A gente gosta muito desse mercado. Tem uma galera que não gosta muito, né? Porque parece que a gente tá ficando em cima do muro e tal, mas é em termos de proteção.
Eu, às vezes, prefiro pegar 2 jogos aí, esse dupla hipótese com gol, e combinar 2 jogos nesse formato, do que pegar a vitória seca das equipes. Esse é um tipo de jogo que um empate não é loucura de se imaginar. Por mais que viva um momento ruim, um momento conturbado, a gente tá falando do Chelsea, que é o 5º lugar da competição. Então não é loucura você imaginar um empate nesse jogo. E por causa disso, eu me protegeria em relação ao Manchester City, mas confiaria mais do lado da equipe mandante, sim. E para quem eventualmente quiser fugir de resultado final, né? O mercado de gols aqui tá com a linha esticada, tá? Over 1,5, sol em 15. Então vai ter aí uma dificuldade, vai ter que pegar algo aí mais arriscado para ter uma odd interessante no mercado de gols, né? Golzinho aqui do Chelsea tem até uma odd boa, né? Mas enfim, com essa instabilidade nessa semana, é difícil confiar em algo a favor do Chelsea, ainda mais jogando fora de casa. Algo mais, Matheus Montenegro? Ou podemos ir para a La Liga? Seguimos. Vamos para as próximas competições. Bom, temos Real Madrid Betis, tá? Jogo aqui pelo Campeonato Espanhol. O Real está na 2ª colocação, está a 4 pontos da equipe do Barcelona, e o Betis ali brigando por competição europeia é o 6º lugar. Campanha do Real em casa é boa, tá? 7 vitórias e 1 derrota. Campanha do Betis como visitante, 2 vitórias e 6 empates, tá? Ainda não perdeu, não só no Campeonato Espanhol, mas como na temporada jogando fora de casa a equipe do Betis. Uma grande surpresa esse detalhe aí, né, velho? O Real Betis não foi derrotado ainda como visitante nessa temporada. E tem outro fator importante aí, extra-campo, que a gente pode falar, né, que é a questão dos desfalques. O Real Madrid vai para esse jogo sem o Mbappé. Muito importante se destacar. Momento conturbado, se fala em demissão de Xabi Alonso aí já tem um tempinho. Real Madrid, ele não tem tido uma solidez aí já por um bom tempo, por mais que venha de bons resultados, né? 3 vitórias consecutivas, vivia um momento instável após 2 derrotas seguidas para o Celta de Vigo em casa na La Liga e também para o Manchester City na Liga dos Campeões, né? Os 2 jogos em casa, importante se destacar. Mas o Real Betis é um timezinho muito difícil de ser batido. Só tem 2 derrotas na temporada, que foram as 2 em casa, para Atlético de Madrid e Barcelona. Isso. E vem de 3 jogos sem perder, né? Venceu o Getafe, venceu o Múrcia na Copa do Rei, empatou com o Raio Vallecano e venceu o Dinamo Zagreb, né? As derrotas aí, como o Matheus disse, para Barcelona e Atlético de Madrid. Cara, essas odds aqui não me fazem apostar em nada a favor do Real, tá? Uma odd muito baixa. Talvez um dupla com gol do Real, mas mesmo assim, eu acho que o Betis pode complicar. O Real perdeu recentemente para o Celta de Vigo, que é um time bem mais frágil que o Betis. E naquele jogo o Real tinha um Mbappé, né? Nesse jogo nem tem um Mbappé. Cara, eu não duvido o Betis surpreender e até vencer esse jogo, Matheus. Velho, a grande questão dessa partida, ao meu ver, além de todo esse contexto que a gente já trouxe, que é até mais favorável para o Real Betis do que para o Real Madrid, a questão do contexto, o ponto positivo do Real Madrid, obviamente, é qualidade técnica e estar jogando em casa. Mas é muito sobre as odds, ao meu ver. Eu não enxergo uma partida cuja discrepância de odds deveria estar dessa forma. Eu não acho que a vitória do Real Madrid é fácil. E a gente tem uma cotação abaixo de 1,50. Eu teria um pé atrás muito grande aqui de confiar no Real Madrid. E por causa das odds, iremos aqui fazer uma ousadia, né, Fabermano? Que é confiar mais em algo a favor do Real Betis. Isso. Qual é a leitura que a gente vai trazer para esse jogo? A odd do Betis está tão alta que você pode se proteger muito na equipe visitante. A gente tem um handicap mais 2,5 para o Betis, já com aquela oddzinha interessante para jogar numa dupla. Uma cotaçãozinha de 1,25 aí, dependendo da casa que você aposta. O que significa o handicap mais 2,5 para quem não está muito habituado com o mercado? O Betis pode ganhar o jogo, empatar ou perder por até 2 gols de diferença, que vai ser green. Essa aposta do handicap mais 2,5, ela só dá red se o Real vencer por 3 ou mais gols de diferença. O que eu acho que é muito difícil de se acontecer, levando em consideração esse contexto. A gente tá falando de uma equipe que está invicta fora de casa, que é o Real Betis, contra um Real Madrid cheio de problemas e sem ser o principal jogador aí. Então, assim, eu não imagino um cenário onde o Real vença por 3-0, 4-1 ou 5-2 esse jogo. E por isso, eu tô confiante que essa aposta é a mais interessante da partida. E até as estatísticas nos ajudam, né? Porque o Real, nos últimos jogos, ele não vem vencendo por mais de 3 gols, né? Ele venceu 2-0, 2-1, 2-1, 2-0. Venceu o Bilbao aqui, ó. Nos últimos 10 jogos, a única vitória superior a 2 gols de diferença foi um jogo. E o Betis não perdeu por mais de 2 gols em nenhum jogo. Até nas derrotas, né, para Barça e Atlético de Madrid, ele perdeu por exatamente 2 gols de diferença. Tá? Então eu acho que aqui é a melhor opção. Eu até sugiro para a galera aí um gol do Betis, tá? Para quem não quis, para quem quer fugir, por exemplo, de um resultado final, vai que o Real goleia e tal, mas um golzinho do Betis 1,44
dá para ficar de olho no ao vivo, tá? Se o Betis começar ali tendo chances, tendo um volume de jogo interessante, eu confiaria aí nesse golzinho do Betis, porque eu acho que o Real chega com muitos problemas para esse confronto. Bom, outro jogo interessante para a La Liga, Matheus Montenegro, é Atlético de Madrid e Real Sociedad. Sim, Real Sociedad e Atlético de Madrid, né? O jogo lá no País Basco. A gente tá falando de um Atlético de Madrid que faz uma temporada interessante. Terceiro lugar, tá um pouquinho complicado em termos de classificação para sonhar com o título, mas tá ali bem estável para assegurar a vaga na Liga dos Campeões. E a Real Sociedad é que é o grande ponto da análise desse jogo, ao meu ver. É o time que tá em 16º lugar, velho. Um time que tava disputando o Champions League aí há pouco tempo, né? Nessa temporada acho que ele não tá não, né? Acho que jogou a temporada passada. Mas realmente aí um ano ruim, uma temporada ruim, né, da equipe mandante, e para mim a análise desse jogo passa muito por isso, tá? Pela ineficiência da Real Sociedad nessa temporada, porque o Atlético de Madrid faz uma temporadazinha interessante, sobretudo do ponto de vista ofensivo. 33 gols marcados já na La Liga. A Real Sociedad aqui em casa, tá? Tem mais derrotas do que vitórias. Perdeu 4, venceu 3. E a equipe do Atlético de Madrid, como visitante, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Um time que conseguiu menos perder do que perder, né? Ele conseguiu ficar invicto em 6 jogos fora de casa e perdeu apenas 3. Real Sociedad é um time estável, né? Assim, toma gol em quase todo jogo. A gente vê aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos últimos 10 jogos, ele só não tomou gol aqui contra um time da 4ª divisão na Copa do Rei, tá? Ele tomou gol em todos os outros. Como o Matheus já disse aqui, o Atlético de Madrid tem um ataque bem interessante, só não deixou gol recentemente na derrota para a equipe do Atlético Bilbao de 1-0, tá? Até na derrota para o Barcelona ele deixou gol contra o PSV, fez 3, fez 2 no Valência, 3 no Baleares, 3 no Girona, enfim, fora de casa também deixa gol em quase todos os jogos, né? Só não deixou contra o Arsenal, que aí tudo bem, né? Liga dos Campeões, jogo difícil. E aí, Matheus Montenegro, confiar mais nos colchoneiros? Eu confio mais nos colchoneiros, sim. A gente tá falando de um Real Sociedad que, atuando em casa na temporada, em 9 jogos como mandante, ele só não sofreu gol em 2, que foi contra Mallorca e Osasuna, 2 times de meio para baixo da tabela de classificação. Contra um Atlético de Madrid que, como visitante, só não marcou gol em 2 jogos difíceis, contra o Atlético Bilbao e contra o Arsenal na UEFA Champions League. Então, assim, velho, qualidade técnica, puxo muito mais pro lado do Atlético de Madrid, momento das equipes, muito mais para o Atlético de Madrid. E aqui a gente vai entrar num mérito semelhante ao do jogo do Real, que é a questão das odds. Aqui eu acho que a odd do Atlético de Madrid podia estar mais baixa, tá? A gente tem uma cotação da vitória do Atlético pagando 1,9, que eu considero uma odd muito interessante. E isso abre margem para que a gente encontre apostas de valor do lado da equipe dos colchoneiros. Um golzinho do Atlético, eu acho que é uma excelente pedida. Dificilmente, ao meu ver, passa em branco. E já tem uma odd 1,20, que para você jogar ali na duplinha, na tripla, eventualmente, é uma ótima pedida, tá? Então, fica aí. Para quem quiser se arriscar um pouco a mais, eu acho que o Atlético vai ganhar esse jogo. Eu vejo valor nessa odd 1,9 da vitória também. Mas, aí já é um risco um pouco maior. Então, para ficar bem protegido, né? Um golzinho do Atlético, né? Dupla hipótese do Atlético também tem uma odd interessante. Mas, como a gente sempre sugere, né? O que a gente considera mais seguro para você não perder dinheiro, a gente vai no gol do Atlético de Madrid. Bom, temos jogos também pela Liga Italiana, Liga Francesa e Liga Portuguesa, tá? A gente vai destacar um jogo de cada uma dessas competições, o jogo que a gente considera mais interessante para você apostador. O primeiro é Inter de Milão e Bolonha, tá? Inter líder do campeonato, uma campanha em casa boa, tá? De 6 vitórias e 2 derrotas. Uma dessas derrotas foi para o Milan, por exemplo, né? Então, aceitável. E o Bolonha, como visitante, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. É um visitante que complica em algumas oportunidades. Mas, cara, eu acho a Inter muito confiável, tá? A Inter, se a gente vê, quando a Inter perde, é para time forte. Né? As derrotas, a Inter, nos últimos 15 jogos, ele tem 4 derrotas, mas essas derrotas foram para Liverpool, para Atlético de Madrid, para Milan e para Napoli. Então é um time, contra equipes abaixo dele, ele dificilmente tropeça. E eu vou trazer essa mesma leitura para o lado do Bolonha. A gente até viu aí que ele tem uma campanha interessante como visitante, é bem verdade, porém as vitórias dele foram justamente contra adversários mais frágeis, tá? As derrotas que ele tem até aqui foram quando ele pegou adversários mais fortes. Quando ele enfrentou Napoli,
Aston Villa pela Champions League, Milan e Roma, ele perdeu os 4 jogos. E vou além, ele sequer marcou gol. As 4 derrotas de visitante foram contra times mais fortes e sem conseguir marcar gol. As vitórias, times da parte de meio para baixo de tabela de classificação. É curioso porque recentemente eles se enfrentaram, foi 1-1, e o Bolonha acabou avançando nos pênaltis lá nas semifinais da Supercopa. Mas ali é um contexto completamente diferente, é uma Supercopa em outro país. Eu acho que dá até para a gente não levar tanto em consideração assim. O fato é, Inter de Milão é muito mais time, tá jogando em casa, o momento é melhor também, porque o Bolonha ele vem de 4 jogos sem vencer, certo? E a Inter de Milão é muito forte, sobretudo ofensivamente. É disparado o melhor ataque da competição, e quando atua como mandante, ele marcou 21 gols em 8 jogos. São quase 3 gols marcados por partida. Beleza? Então, assim, como a odd da Inter não tá tão atrativa, 1,42, você pode focar em gols. Você pode pegar ali um dupla hipótese com over 1,5, eu acho que é interessante, ou até mesmo o over 1,5 da Inter no jogo. Eu gosto muito também, que já tem um odd melhor. O Bolonha tomou gol nos últimos 9 jogos, tá? Pelo menos um gol nos últimos 9 jogos, odd 1,50 aqui para 2 gols da Inter, né? Mas eu acho que a mais protegida seria um dupla da Inter com gol da Inter, né? Ou com over 1,5. Eu acho que essa aí, dependendo do valor da odd que você quer, né? Se você quer uma odd maior, pode ir no dupla com over 1,5. Eu acho que tem uma boa probabilidade. Para ser mais protegido, dupla com o golzinho da Inter de Milão, Matheus Montenegro. Perfeito. Simbora para o próximo. Bom, o francês, tá? Temos o clássico da cidade de Paris, Paris Saint-Germain e Paris FC, né? Mais campanhas bem diferentes, né? A equipe do PSG é vice-líder, tá? O Lens é líder da competição, venceu, inclusive aumentou, tá? Essa vantagem aqui superior, agora são 4 pontos. O PSG mesmo vencendo, ele não ultrapassa aí o Lens nessa rodada. O Paris tá ali só na 14ª colocação, não vence há 4 jogos. O PSG, que finalmente está com quase todo mundo disponível, né, no ataque agora, né, Dembélé voltou, enfim, tá com um ataque ali com todos os seus principais jogadores. O último jogo foi só no dia 20 de dezembro, tá? Teve uma pausa aí de quase 15 dias no Campeonato Francês. Venceu o Fontaine por 4-0. Aí o campeão contra o Flamengo, né, na Copa Intercontinental, campeão nos pênaltis. Fez 3 no Metz, 0-0 com o Bilbao, 5 no Rennes, perdeu do Mônaco e fez 5 no Tottenham e 3 no Le Havre e também no Lyon. Cara, aqui eu confio, tá? O Paris tá muito mal, né? Um time que tem 2 vitórias em 10 jogos, ganhou na Copa da França, mas em casa tomou 3 do Toulouse. E aí, Matheus Montenegro, confia no PSG? Eu acho que é confiar 100% no PSG, tá? O Paris, ele começou bem a competição. Muito ruim. Se você pega um recorte aí das últimas 5 rodadas, das últimas 10 rodadas, o Paris tem um retrospecto muito negativo. São 5 jogos sem vencer na Ligue 1. 2 empates, 3 derrotas até aqui, se complicando dentro de casa também, perdeu para o Rennes e para o Toulouse recentemente dentro de casa, toma muito gol quando atua como visitante, que é o caso aqui desse confronto, né, uma média de quase 2 gols sofridos fora de casa, e o PSG em casa ele é forte, tá? Em termos de aproveitamento, por exemplo, se o PSG vence esse jogo, ele é o melhor mandante da Ligue 1, é porque ele tem um jogo a menos do que o Lens e o Marseille, considerando jogos como mandante, tá? Porque na tabela de classificação geral, o Lens ele é o líder mesmo que o PSG vença. É importante destacar isso aí. Tem uma defesa boa dentro de casa o PSG. Só levou 3 gols em 7 jogos disputados. É a melhor defesa como mandante da Ligue 1. Mas assim, o PSG deu suas vaciladas. Eu ainda não confio 100% no PSG para recomendar, por exemplo, aqui um handicap. Para o PSG vencer por 2 ou mais gols de diferença. Que eu acho que vai acontecer. Mas eu ainda tenho esse meu leve pé atrás. Quando se trata de PSG, eu prefiro focar ali em vitória com over gols. Então, vitória do PSG e mais de 1,5 gols, boa pedida. Porque um 2-1 vai ser green, beleza? E a linha de gols do PSG ela é muito esticada. Só o over 1,5 ele paga apenas 1,2. Então, assim, se você quiser ir só nele, beleza. Mas eu acho que vale a pena você até mesclar. Fica a critério aí do apostador. Se você já tiver um oddzinho interessante ali para fazer a dupla, só o over 1,5 pode ser uma boa pedida. Até porque, como eu disse, o PSG não me passa lá essas grandes confianças. Ele já teve exemplos aí de que ele conseguiu marcar 2 gols e não venceu. Eu lembro do 3-3 contra o Estrasburgo, por exemplo. E aí você pode se proteger um pouco mais pegando só os 2 gols do PSG. Muito bem, então 2 golzinhos do PSG, né? E aí, se você quiser se expor mais, pode combinar com a vitória, por exemplo, do PSG. Bom, temos
Porto e Santa Clara, tá? Campeonato português, só para a gente finalizar, o Porto vem de muitas vitórias seguidas, tá? O Porto vem ali de, deixa eu ver aqui, são 10 vitórias seguidas, apenas uma derrota nos últimos 15 jogos, uma campanha muito boa no Campeonato Português, líder invicto, só empatou um clássico, né? Que acho que foi contra o Benfica ou foi contra o Sporting, foi um desses dois jogos, tá? Que ele empatou e pega um Santa Clara, que é um time que não vem tão bem, né? A gente vê aqui num recorte de 15 jogos, ele até tem 5 vitórias, mas perdeu 6, empatou 4, enfim. Não é um time lá que inspira tanta confiança. Só em casa ele perdeu do Sporting por 3-2 na Copa, recentemente. E perdeu também pela Liga, tá? Um time inferior do que é o Porto, e ele perdeu 2 jogos em casa, e empatou com o Benfica fora, mas foi lá no começo da competição, tá? Quando o Benfica estava muito estável, até demitiu o Bruno Lage, né, para contratar o Mourinho. Então acho que não dá nem para levar muito em consideração hoje. E a odd não tá tão baixa não, viu, Matheus Montenegro? Em 45. Eu acho que o fator mando de campo, né? Como o Porto é visitante, a gente tem uma odd relativamente até mais alta do que se esperava. Porque jogos do português, normalmente o Porto ali é 1,20, 1,25, meio que por aí. E aí a gente pode dizer 1,45, que é interessante. E você pode até pensar, mas o fato de ser visitante, eu tenho um receio. O Porto está 100% como visitante. Né? 8 jogos, 8 vitórias até aqui. E o retrospecto, em termos de gols, é absurdo. 19 gols marcados, é uma média superior aí a 2 gols marcados por partida quando joga fora de casa. E só levou 2 gols, velho. A defesa do Porto está muito boa também. É importante destacar isso aí. Então, confiar única e exclusivamente no Porto. Eu acho que dá para ir na vitória, se você quiser se arriscar um pouco a mais. Ou então, o famigerado, dupla com gol, também é uma pedidazinha ali para proteção, para se você não quiser se arriscar mais. Eu acho interessante. A gente destacou esse jogo porque o Porto passa muita segurança no Campeonato Português, difícil vacilar, por isso eu gosto aí da equipe do Porto para esse dia do domingão, beleza? Muito bem, 1,14 o gol do Porto, né? Você combinando com dupla hipótese, você vai ter uma odd superior a 1,20. Muito bem, esses foram os jogos do domingo, tá? Tem jogos aqui que a gente não vai aprofundar. Lazio e Napoli, a gente acha um jogo difícil, prefere ficar de fora. E 2 jogos do Campeonato Inglês que a gente também prefere ficar de fora, que é Everton e Brentford, tá? O Everton tem uma boa defesa, tá? Mas o Brentford tem um bom ataque, então é um jogo aqui que pode dar qualquer coisa, até um under, um over ou vitória para um dos lados, então vamos fugir. E Tottenham e Sunderland também, tá? O Tottenham é um ótimo visitante, mas não é tão bom jogando dentro de casa. O Sunderland é bom dentro de casa, não é tão bom fora, então são times aqui que a gente também não tem nem tanta tendência de under e de over, então a gente prefere focar em outros jogos, tá? Já analisamos 9 jogos, a gente já considera uma quantidade bem interessante aí para esse domingão, tá? Também não vamos focar em todos os jogos, tá? É bom você sempre fazer ali, trabalhar com no máximo 10 jogos por dia, né? Acima disso já é um pouco demais. Vamos agora para o nosso bilhete pronto, Matheus Montenegro. Dupla e gol do Newcastle contra o Palace, jogando em casa, e 2 golzinhos do PSG contra a equipe do Paris, tá? Odd 1,60, dependendo da sua casa de aposta, pode estar um pouco menos ou um pouco mais, enfim. Dependendo da hora do jogo também, isso pode ter variação. E aí, Matheus Montenegro? Eu acho que essa tá boa, né? Pois é. 2 mandantes. Tá ótimo. Eu acho que tá. Sim. 2 mandantes aí que passam mais confiança. Como a gente sempre fala, tá, galera? A gente não tá aqui para cagar regra, não é como se o nosso método fosse o melhor possível. A gente tá aqui para fazer o nosso trabalho e expor para vocês aquilo que a gente acredita ser mais confiável. Essa é a nossa metodologia. Se você quiser se arriscar um pouco a mais, pega a vitória do Newcastle, a odd vai ficar mais alta. Pega a vitória do PSG com 2 gols de diferença, vai ficar mais alta. Eu e Fábio, a gente gosta de manter esse padrãozinho aí de um bilhete com odd 1,60, 1,70 por dia. Tem dado muito certo. Se você não acredita, basta olhar aí os últimos vídeos. Dezembro foi um resultado muito positivo, a gente mantendo essa metodologia, mas não é como se fosse uma regra, fica a seu critério aí, beleza? Quer se expor um pouco a mais? Pega a vitória do Newcastle, pega o handicap do PSG, faz uma tripla, bota outro aí do palpitão que a gente vai mostrar agora para você também. Então, fica a seu critério, beleza? Muito bem, vamos lá, palpitão, tá? Campeonato Espanhol, Real Madrid e Betis, handicap asiático mais 2,5 do Betis. O Betis pode perder até por 2 gols de diferença, tá? Real Madrid instável sem Mbappé. A gente não acredita que o Real vença por 3 ou mais gols. Real Sociedade e Atlético de Madrid, gol dos colchoneiros, né? Do Atlético de Madrid.
PSG e Paris, 2 gols do PSG, o que está no nosso bilhete. Inter e Bolonha, dupla e gol da Inter de Milão. Santa Clara e Porto, dupla e gol do Porto, tá? Para quem quiser uma tripla, eu acrescentaria esse do Porto. Eu acho bem confiável esse dupla com gol do Porto. Bom, Leeds e Manchester United, gol do Leeds. Dupla do Liverpool contra o Fulham. Newcastle e Crystal Palace, dupla do Newcastle com o golzinho do Newcastle. E City e Chelsea, dupla chance do City, tá? Chelsea sem técnico, vindo de 3 jogos sem vencer. O City muito bem como mandante. Acreditamos aí que o time de Pep Guardiola não irá perder. É isso, Matheus Montenegro. Finalizado. É isso, meus queridos. Estamos juntos. Meu muito obrigado aí pela sua audiência. Não saia desse vídeo sem se inscrever nesse canal. Deixe seu like. Tivemos uns probleminhas técnicos aí ao longo do vídeo, tá? Espero que o resultado final tenha sido ok para vocês. Tamo junto, um forte abraço e vamos que vamos para 2026, que seja muito positivo para todos nós. Valeu. Boa. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.